Oi pessoal, boa tarde. Bom, então a gente vai continuar uma discussão que a gente começou lá na live, né? Mas eu vou começar aqui do passo a passo, né? Do comecinho, pra fazer uma sequência, tá bom? Então a gente está discutindo segurança do paciente desde que a gente começou a falar de farmacovigilância. Segurança do paciente é um grande grupo de ações que caminham para assegurar, né, a estadia do paciente dentro do hospital e fora dele também, né? Então, aí pensando na nossa atividade, vocês tinham que ter um roteirinho, né, para seguir, e eu perguntei para vocês o que vocês acham que tem a ver com farmacovigilância, né, a segurança do paciente. E depois eu perguntei para vocês quais pontos você acha que a farmácia hospitalar trabalha para a segurança do paciente. E aí alguns comentaram lá, né? Então vamos ver quais pontos a farmácia hospitalar ajuda na segurança do paciente. Pegando o gancho que a gente discutiu de farmacovigilância, a gente já viu como os medicamentos são estudados, fase 1, fase 2, fase 3, né? Para esses 10 anos mais ou menos de pesquisa dos medicamentos. Depois que esse medicamento está sendo usado pelo paciente em casa, a gente viu que pode ter reação adversa, evento adverso e desvios de qualidade. Aí fazendo link com outro vídeo, né, que tem aí no canal. A farmacovigilância, ela está totalmente ligada à segurança do paciente. Quando a gente monitora o uso do medicamento, a gente está fazendo a farmacovigilância, a gente está pensando na segurança do paciente. Mas tem outras ações que não são só essas que a gente auxilia na segurança do paciente. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, para a segurança de qualquer paciente, são os 5 certos, né, os 5 Cs do uso racional, pensando na área da farmácia, né? A área da enfermagem tem outros Cs aí, mas pensando na área da farmácia, paciente certo na dose certa, o medicamento certo para o paciente certo, na dose certa, no horário certo, e o nosso último C, ao custo certo, né? E aí, gente, a gente tem todas essas discussões são para quê? São para falar em segurança do paciente, tá? E aí, o Ministério da Saúde, aliado aí com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem 6 metas pré-estabelecidas sobre segurança do paciente. Não são todas as metas que são diretamente ligadas à farmácia, tá? A gente vai discutir aí cada uma delas, mas tem aquelas que circulam a discussão dos medicamentos, tá? Então a gente tem meta para identificar o paciente, meta para se comunicar de forma correta, meta para cuidar dos medicamentos, metas para cirurgias serem seguras, meta para diminuir risco de infecção, ou álcool 70. Olha, isso aí tá atualizado? Será que tá atualizado? E meta para diminuir as quedas no hospital, tá? E aí, gente, o Ministério da Saúde, junto com o SUS, junto com a Anvisa, eles determinaram as 6 grandes áreas de metas para a segurança do paciente, tá? Identificar corretamente o paciente. Muitos problemas e muitos erros aconteciam simplesmente porque o paciente não estava identificado de forma correta. Receber a pulseirinha com identificação, código de barras. Melhorar a comunicação, investir em sistemas de computador que a gente possa se comunicar dentro do hospital. Melhorar a segurança na prescrição e na administração, a farmácia diretamente, né? Assegurar a cirurgia segura. Gente, tinha gente que entrava para cirurgia que era para operar um braço, operava o outro braço. Hoje tem checklist para o momento da cirurgia. A gente faz um checklist, vê se o paciente é o paciente certo, se o local é o certo que vai fazer a cirurgia. Hoje eles marcam com caneta o membro que vai ser operado, para não operar um membro errado, que isso acontecia, né? Higienizar corretamente as mãos. A NR32, já falei sobre isso com vocês, é a grande bíblia aí dentro do hospital para segurança, para controle de infecções. Junto com a comissão de infecção hospitalar, elas trabalham incessantemente para que as infecções fiquem dentro do hospital e não sejam levadas para fora. Por isso que eu discuto tanto, eu surto tanto a cabeça de vocês com
jaleco fora do ambiente de trabalho, jaleco andando na rua, os Batman de branco, né? Esteto pendurado, puxa vida. Não creio que alguém saia da faculdade ainda achando que isso é comum, que tá certo. Não! Equipamento de segurança para andar na rua é colete à prova de bala. Não é. É jaleco. Equipamento de proteção individual para dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, junto com isso, higienizar correto as mãos. Levar a roupa que você sai do hospital, isso nunca fez tanto sentido. Eu tenho alunos que estão no hospital, que estão vivendo essa rotina. E agora, tudo que eu falo em sala de aula, talvez hoje faça mais sentido ainda. A gente leva a infecção. Essa meta 5 é em relação a isso. E a última meta tem a ver com a queda dos pacientes. Muitas vezes o paciente internado, ele não está consciente. Então ele se vira na cama, por exemplo, ele pode cair numa maca de hospital. E as úlceras por pressão. Aí os nossos colegas da enfermagem que trabalham diretamente com isso, eles têm protocolo de mudar o paciente de decúbito, ou seja, virar o paciente para um lado, ficar um tempo, virar do outro, ficar um tempo, virar do outro, aqueles travesseiros específicos, o colchão de casca de ovo, tudo isso para evitar as úlceras por pressão, porque o paciente que fica acamado por muito tempo, ele tende a pressionar os locais do corpo e isso forma úlceras, formam machucados, feridas abertas, justamente pela pressão, então eles vão mudando o paciente, enfim. Ou seja, essas 6 metas é para deixar o ambiente mais seguro para o paciente, não ambiente, né? Que a melhor segurança para o paciente durante a estadia no hospital e fora dele também, né? Melhorar a vida é o nosso compromisso, a ideia é essa. E eu enviei para vocês um material complementar sobre artigos aí, né, nos nossos grandes sites de pesquisa acadêmica, sobre como que os erros na prescrição, os erros nas medicações podem ser podem trazer perigoso para o paciente quando a gente comete alguns tipos de erros, né? Erros na prescrição hospitalar de medicamentos potencialmente perigosos, erros na dispensação de medicamentos em um hospital público, né? Tinha uns artigos aí para vocês. E eu destaquei aqui, ó, erros de conteúdo em um hospital infantil. 87% dos erros são erros de conteúdo, do que tem dentro daquele produto. Gente, é muita coisa. Erros de subdose, isso é erro de prescrição, uma prescrição com uma dose a menos do que é necessário. Quase 50% é muita coisa. Outros erros de rotulagem, nós etiquetamos, a gente fraciona o medicamento dentro do hospital e coloca uma etiqueta que não é mais a do medicamento, é uma etiqueta que a gente faz no hospital, lembram disso? A gente já discutiu um pouco. E aí, a gente errar uma etiqueta, a gente tira da mão da enfermagem o controle do que é aquilo. Então, é um erro nosso, assumimos o papel, o erro da etiquetagem. Existem erros de todas as áreas, que fique muito claro isso, mas esse é nosso. O cuidado do medicamento direto é nosso. Cuidado da administração da administração do medicamento é o cuidado da enfermagem. Tem outros cuidados que envolvem outras áreas, mas o erro do medicamento é nosso, filho, né? E aí, como a farmácia atua diretamente nas 6 metas, a gente atua identificando corretamente o paciente, a gente atua na melhoria da comunicação, a farmácia está envolvida nisso. A farmácia está envolvida diretamente na segurança, né, da administração dos medicamentos e na prescrição, e a gente está envolvido no processo de cuidar das infecções, né? A meta 4, que é de cirurgia segura, essa não é uma meta direta nossa. A nossa meta direta em cirurgia é liberar o medicamento corretamente. Mas assim, o procedimento da cirurgia envolve os médicos e a enfermagem, né? E o risco também de queda e úlceras por pressão é diretamente os colegas da enfermagem, ok? Agora, vamos olhar para o nosso filho, né? Onde a gente pode melhorar dentro da farmácia hospitalar. O que pode trazer muitos erros na farmácia hospitalar, gente? Medicamentos com nomes semelhantes. A gente tem muito medicamento que tem nomes muito parecidos. E aí, no corre de você dispensar, a gente pode dispensar um medicamento, trocar o medicamento porque o nome
é muito parecido. E uma vez que a gente etiqueta, fraciona e põe uma outra etiqueta, né? Você pegar um medicamento trocado porque o nome é parecido. Lembra que o sistema de informação, o sistema do computador, né, dentro do sistema de informática lá na farmácia, ele tem um sistema muito bom, porque aí ele auxilia a gente. Outro tópico, a gente tem medicamentos que a gente chama de medicamentos potencialmente perigosos. Quem são eles? São os medicamentos que a gente chama de menor janela terapêutica. Isso significa que, assim, uma dose baixa daquele medicamento, ele tem potencial de óbito do paciente. Tem medicamentos que são mais seguros. Um erro não prejudica tão diretamente ou tão intensamente. Agora, tem medicamentos que um pequeno erro, ele já é suficiente para causar a morte do paciente. A gente tem que ficar muito esperto com os medicamentos potencialmente perigosos e dispensar eles mais corretamente ainda. Se tudo tem que ser correto, eles têm que ser mais seguro ainda. E para isso foi criado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Vamos olhar, medicamentos com nomes parecidos, também eu passei lá no e-mail de vocês esse material. Dá uma olhadinha depois na lista. Olha quantos medicamentos têm nomes muito parecidos. Aciclovir, ganciclovir. Cadê o alopurinol? Alopurinol, aloperidol. É muito parecido. Então tem nomes que são tão parecidos que na hora de dispensar a gente vai pegar um, pega o outro. Então tem que ficar atento a isso. Nisso a farmácia auxilia na segurança do paciente. Nos medicamentos potencialmente perigosos, que são aqueles que uma dose baixa já pode matar o paciente, esses a gente tem que conhecer muito bem. Warfarina, metformina. A gente precisa conhecer muito bem quem são esses medicamentos para a gente dispensar ele na quantidade correta, para o paciente correto, ao uso racional. E aí, eu também passei esse material para vocês no e-mail, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, tem várias dicas e orientações para que os profissionais dentro da farmácia façam algumas ações para assegurar melhor ainda a segurança do paciente. Por exemplo, elaborar e divulgar a lista de medicamentos com grafias semelhantes. Todo mundo na farmácia tem que conhecer uma lista de medicamentos que parecem os nomes. Incentivar a utilização da DCB, que é a Denominação Comum Brasileira, que é um nome genérico, que fica mais fácil do que você utilizar nomes comerciais dentro de uma farmácia. É muito mais fácil você usar um nome genérico, o nome do princípio ativo, ou DCB, que é a Denominação Comum Brasileira, do que você usar os nomes comerciais dos medicamentos. Então tem várias dicas que aí vale essa leitura complementar de vocês aí para a segurança do paciente. Agora, na prática, vamos olhar uma farmácia ou várias farmácias? Como é que a gente pode assegurar visualmente? Essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo uma bolinha vermelha? Essa bolinha vermelha indica uma bolinha vermelha na etiqueta do BIM, percebem? Ela indica um medicamento potencialmente perigoso, Tem uma bolinha vermelha, quando o funcionário vai pegar esse item para dispensar, ele já vai com mais cuidado. Olha mais de perto. Tá? Indica medicamento potencialmente perigoso. Pode indicar várias coisas, tá? Cada hospital trabalha com uma simbologia. Pode indicar que esse é um produto que está acabando o estoque. Mas, em geral, quando se trabalha com vermelho, é para indicar potencialmente perigoso. Olha esse outro hospital. Ele não pôs só uma etiqueta que identifique, uma bolinha vermelha para identificar um medicamento potencialmente perigoso. Ele colocou um BIM vermelho. Identifica mais ainda. Então, por exemplo, essa funcionária, a hora que ela for pegar o medicamento que está aqui nesse BIM, ela já vai com mais cuidado, ela vai olhar de novo. É esse medicamento mesmo? É essa quantidade? É para esse paciente? Entendem? Olha mais de perto, cloreto de potássio. Cloreto de potássio, nessa porcentagem de 19%, ele é um alto risco para o paciente. Lá, tá inclusive, gente, alto risco. Não só o BIM é vermelho, a etiqueta é vermelha e a etiqueta que vai no medicamento é vermelho, porque assim
Quando isso chegar na mão da enfermagem, a enfermagem já olha também, nossa, é de alto risco, então eu vou novamente conferir se está certo para aquele paciente. Entendem barreiras de segurança? Outra grande barreira de segurança é o sistema informatizado. Um dos artigos que eu passei para vocês, ele é muito claro, e isso é fato. A prescrição informatizada é muito mais segura que a prescrição manual. E quando você coloca um sistema de computador que faz leitura ótica, igual mercado, isso aqui é um leitor de código de barras. A hora que você passa o item, então você tem um leitor de código de barras, você passa o leitor e ele vê, identifica o código de barras, identifica se é esse produto para aquele paciente naquela prescrição. E aí, essa prescrição aparece aqui no sistema. Esse item aparece no sistema, a gente consegue controlar muito melhor. E era assim, gente, pegou o medicamento errado na hora lá na farmácia e você passa no sistema do computador e o código de barras lê que não é aquele medicamento que está sendo pedido, ele apita. Apita mesmo. Dependendo do sistema de computador, ele apita. E aí a gente já barra, caso eu peguei errado o medicamento, que a prescrição não está pedindo, ele já barra, gente. Olha lá, código de barras nas etiquetas. Essa é uma etiqueta bandeira desenvolvida lá no hospital, porque é mais fácil, porque assim, gente, a etiqueta é uma outra questão de segurança. Ela não pode tampar o nome do medicamento real. Então, como essa ampola ela é muito fina, qualquer etiqueta que a gente coloque aqui, ela tampa o nome. Essa não. Vendo? Essa etiqueta é do hospital. Aqui tá a etiqueta da própria ampola, do fabricante. Ela não tampou. Então, desenvolver maneiras diferentes para manter assim tudo que é do próprio laboratório. Lacres de cores diferentes, eu vou explicar em aula para vocês, porque esses lacres, por exemplo, para kits de hospitalar, para kits cirúrgicos, a gente usa os lacres de segurança com cores diferentes. Uma cor quando ele sai da farmácia pronto, uma cor depois que ele é utilizado numa cirurgia, uma cor se tem alguma coisa errada. Essas cores simbolizam algumas coisas e a gente usa as cores diferentes para ajudar nessa barreira de erros. Eu vou discutir isso melhor em sala de aula com vocês, tá? Aí as etiquetas, um pouquinho mais focado. Etiqueta tem que estar correta. Lembra que eu falei? Se eu fracionar e colocar a etiqueta trocada do produto que está dentro do saquinho fracionado, a enfermagem não vai mais saber. A partir do momento que você etiquetou, você vai usar aquela etiqueta é a correta agora, né? Olha a segurança que está na mão da gente quando a gente está fazendo o processo de fracionar. Um pouquinho mais de perto, nosso leitor óptico. Aqui, ó, uma pessoa então dispensando a medicação via sistema. Dá uma olhadinha aqui. Não tá rodando porque eu tô fazendo no editor de vídeo, mas em sala de aula eu mostro depois pra vocês. Esse é um vídeo em que a funcionária ela pega uma prescrição, ela passa a prescrição no sistema e ela vai separando via sistema, dispensando via sistema, tá? Mas em sala de aula eu mostro esse vídeo pra vocês. Olha lá, olha a etiqueta. Então, essa é uma isosorbida. Se eu troquei, pus a etiqueta de isosorbida e aqui dentro eu pus outro produto, puxa vida, gente, né? Então, mais uma barreira de segurança é o momento da etiquetagem, tá? Conferir, reconferir se tá tudo certo. Outra barreira que agora vocês não vão entender muito bem, porque a gente não viu ainda, mas é o sistema de dispensação. Quanto melhor o sistema de dispensação da farmácia, mais segurança eu tenho nessa dispensação. Então, quanto mais eu me aproximar da dispensação no horário por exemplo, o paciente agora ele deveria tomar um dipirona 500mg e eu dispensar quanto mais próximo do horário, é maior a chance disso não dar errado. É menos tempo que o medicamento fica parado na enfermagem, menos tempo de troca, enfim. Então, o sistema de dispensação, se ele é de sistema coletivo, se ele é sistema individualizado e se ele é dose unitária ou se ele é unitarização de dose. Isso faz toda a diferença aí no processo de segurança do paciente.
Isso aqui é uma geladeira que tem um controle de temperatura digital, que você fica lá monitorando 3 vezes por dia, de 2 a, por exemplo, termolábio, 2 a 8 graus Celsius. Não tem que um funcionário lá anotar se está 2 a 8 a temperatura que tá? Aí esse aqui já é uma geladeira que faz isso automático. Essa geladeira, ela libera um relatório de hora em hora a temperatura que tava. É uma barreira quando a gente investe em tecnologia também, gente. É uma barreira de segurança o descarte correto. Porque uma vez que eu descarto corretamente ali dentro, que eu faço o manejo dos resíduos, que eu separo conforme a identificação correta, quanto mais eu faço isso, mais segurança para mim, funcionário, para o paciente que está internado e para todos aqueles que estão na comunidade, porque descartando corretamente, eu não impacto negativamente o meio ambiente. Se eu descarto errado, eu impacto. Por isso que eu pego o gancho daqui para o nosso próximo roteiro, que vai ser o roteiro número 5, que nós vamos falar diretamente de descarte de resíduos. Ok? Então, gente, de uma maneira muito breve, nós passamos então pela discussão do que é segurança do paciente, pela discussão das metas de segurança e focando na prática como que a farmácia pode atuar diretamente então na segurança do paciente. Dispensando por uso racional, os 5 Cs, dispensando o medicamento certo, olhando as grafias dos medicamentos que têm nomes parecidos, olhando os medicamentos potencialmente perigosos, pensando na identificação dos de alto risco, pensando que eu tenho que ter um sistema de computador muito bom, prescrição informatizada e pensando nos sistemas de dispensação, que vai ser tópico ainda um pouquinho mais pra frente. Ok? Obrigada, espero que vocês tenham entendido e até o próximo. Beijo!